Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler só o versículo 14 do capítulo 7 do segundo livro das Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, o texto bíblico que lemos esta noite, ele é uma fala da parte de Deus para Salomão em um momento de inauguração de um templo. Salomão estava alegre demais com a inauguração daquele templo. Era um sonho antigo do seu pai sendo realizado. A Bíblia diz que Davi, ele desejou construir o templo do Senhor. Isso está descrito no segundo livro de Samuel, capítulo de número 7. A Bíblia diz que ele fez uma casa, um palácio para ele. E aí naquele momento que ele estava dentro daquele palácio, e ele olhou para a tenda do tabernáculo, ele olha e diz assim: não é justo o meu Deus habitar numa tenda e eu habitar num palácio tão refinado como esse. Eu vou construir um templo para o Senhor. E a Bíblia diz que então ele chama o profeta Natã. Natã vem até a sua casa, e no momento em que Natã chega na casa de Davi, no palácio, ele conta o desejo do coração dele para o profeta. E o profeta disse: eu vejo que sua ideia é boa. Mas a Bíblia diz que após Natã ir embora, o Senhor se manifestou a Natã e disse: volta lá e diga para ele que eu não pedi para ele construir palácio para mim, ou templo para mim. Veja que Natã tinha dito que a ideia era boa. A princípio ele deu uma palavra incentivando o propósito do coração do rei. Mas depois Deus diz para ele voltar lá e dizer para Davi que ele não queria, que ele não exigiu aquilo da parte de Davi. Então você observa que os profetas do Antigo Testamento eram homens comprometidos com Deus. E que às vezes nós, na condição de pastores, de profeta, de ministros da palavra, às vezes por amizade, às vezes por gostar de alguém, por ter uma simpatia por uma pessoa, podemos olhar para ela e dizer: olha, seu propósito é bom, sua ideia é boa, você está num bom caminho, acho que o caminho está bom. E não temos a coragem de falar a verdade para a pessoa. E às vezes o nosso conselho pode ser inclinado ou tendencioso por aquele relacionamento próximo que temos com alguém. Mas quando se trata da direção divina, da palavra divina, nós precisamos ficar com a palavra divina, com a palavra do Senhor. E aí é onde o profeta, o mensageiro de Deus, deve ter o compromisso de não deixar uma amizade falar mais alto do que a palavra, de não deixar uma amizade, uma camaradagem, ser amigo de alguém, gostar de alguém, ser mais importante do que o zelo pela palavra do Senhor. Foi por isso que Deus disse a Natã: volta, diga para ele. E ele teve que dizer: olha, aquilo ali eu disse ainda há pouco que era bom, mas era a minha opinião, mas a opinião do Senhor é essa, a palavra do Senhor é essa. Então a igreja do Senhor Jesus precisa entender que, além da minha opinião, apesar da minha opinião, apesar da sua opinião, apesar daquilo que você pensa, prevalece a palavra do soberano Deus, aquele que está acima de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz então que Davi agora recebe uma palavra da parte de Deus, Deus dizendo: você não vai me construir um templo. Por misericórdia e bondade eu vou permitir que o teu filho faça isso, mas você não vai fazer. A Bíblia diz que Davi compra um terreno, compra um espaço onde ia ser construído o templo, dá algumas plantas e coordenadas a Salomão,
providencia o ouro, providencia o material para construir o templo, mas não chega a construir, porque Deus tinha dito que o filho dele iria fazer isso. Uma vez agora que Davi passou para a eternidade, a Bíblia diz que o trono estava no controle agora de Salomão, e Salomão decide construir um templo para o Senhor. E na construção deste templo, foi um templo feito todo de ouro. Imagine você, por mais chique que seja um templo, ele ser feito todo de ouro, isso dobra a sua beleza. Nós temos no Brasil, por exemplo, a Igreja Universal construiu uma réplica do Templo de Salomão, mas não construiu em ouro, fez toda com pedras que trouxe de Israel e assim por diante. Fez uma réplica no formato do Templo de Salomão. Mas imagine aí se alguém chega ali e diz: já é bonito, a estrutura é bonita. Mas pense você, o templo todo de ouro, como aquilo não reluzia diante do sol, a beleza daquele templo. Para vocês terem ideia, no Templo de Salomão é uma das maiores construções de pré-moldados da época. Todo montado no lugar, mas não foi confeccionado no lugar. A Bíblia diz que o barulho de martelo e de ferramentas não podia se ouvir no local do templo. Era só a montagem do templo. As pedras, os materiais eram cobertos de ouro, forrados em ouros, e trazia para o local, e os artífices montavam toda a estrutura para que assim fosse feita a construção daquele templo tão majestoso diante da nação de Israel. Uma vez o templo pronto, uma vez o templo construído, a Bíblia diz que agora o povo decidiu inaugurar o templo. Salomão marcou os sacrifícios, trouxe bastante gado para ser sacrificado, trouxe os sacerdotes, a arca de Deus, a arca toda feita de ouro, que tinha caminhado com eles pelo deserto com Moisés, tinha atravessado tantas gerações, era um símbolo da presença, ganhou um lugar de destaque. A Bíblia diz que aquela festa foi maravilhosa, reunindo a nação inteira para prestar culto ao Deus, o Jeová, Criador dos céus e da terra. A nação estava em peso e Deus aceitou aquele sacrifício. Deus aceitou aquela casa, Deus aceitou aquele templo, de sorte que quando a arca foi colocada dentro do templo, a presença de Deus pairou sobre aquele lugar. A nuvem da glória de Deus que acompanhava o povo de Israel tomou conta do templo, de sorte que os sacerdotes não podiam ficar em pé. A Bíblia diz que os sacerdotes caíam diante da presença do Senhor. Salomão, não aguentando a glória de Deus, dobrou os joelhos e ergueu as mãos e prestou um cântico ao Deus Criador de todas as coisas, agradecendo por Deus ter inaugurado aquela casa, por Deus ter inaugurado aquele templo tão majestoso. E a Bíblia diz que diante daquilo, Deus então olha para aquele lugar e disse: eu fiz um concerto com este lugar. E ele diz assim: Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no palácio, ele fez e efetuou com muito sucesso. Versículo de número 12 diz: e de noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: eu ouvi a oração, eu escolhi este lugar como casa de sacrifício, eu escolhi este lugar como casa de oração. Eu consagro este lugar, estabeleço que aqui eu vou ouvir as súplicas do meu povo, eu vou ouvir as orações que serão prestadas neste lugar. Queridos, eu não tenho dúvida de que Deus estabeleceu um concerto com a sua igreja. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e sobre esta pedra em que ela está edificada, as portas do inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos igrejas de Deus, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando eu digo nós somos, há uma verdade que está ligada a isso, que você precisa entender, que toda vez que a palavra igreja, ela vai aparecer no Novo Testamento, está relacionada a coletividade.
e não apenas ao indivíduo. Preste bem atenção para você compreender esta verdade doutrinária. Às vezes alguém olha assim e diz: eu sou igreja. Mas quando você vai olhar para o contexto bíblico, essa expressão de dizer eu sou igreja, ela não condiz com o que está no Novo Testamento. Porque a expressão do Novo Testamento é sempre no plural: vós sois a igreja. Quando Paulo vai tratar do termo igreja no Novo Testamento, ele vai dizer a seguinte expressão. Ele diz que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Há sempre a expressão colocada no plural, na coletividade. Nunca o indivíduo sozinho. Deixa eu tentar explicar isso a miúdo. Por exemplo, se você acha uma mão de uma pessoa, a mão humana, decapitada de um corpo, jogada na rua, aí vai a notícia: foi achada uma mão de um corpo, a mão humana, em um lugar, mas não se diz que achou um corpo. Preste atenção mais ainda: se você tirar uma mão do lugar e jogar fora, esta mão apodrece, essa mão deixa de receber a irrigação do sangue da vida, e ela deixa de ser parte existente ou aproveitável de um corpo. Mas aquele corpo que perdeu a mão continua vivo, uma vez sendo socorrido, fazendo a utilização de uma cirurgia, estancando o sangue, aquela pessoa vai viver normalmente sem aquela mão. Então perceba que a ideia de corpo não está dizendo que cada um de nós é uma igreja. Não, a Bíblia vai dizer que nós, no coletivo, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu sou o que, pastor? Eu sou um membro do corpo. Eu sou uma parte deste corpo. Quando a Bíblia vai falar que nós somos o templo, aí a Bíblia diz assim: somos templos do Espírito Santo. E aí diz: cada um de vós é uma pedra viva deste grande santuário. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque as pessoas hoje têm colocado numa mentalidade de interpretação teológica própria, dizendo que cada indivíduo é um próprio templo, cada indivíduo é uma própria igreja. E se esquece que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é composta por vários indivíduos. É por isso que Deus deu dons à igreja, não deu dons a um único indivíduo, a uma única pessoa. Ele pegou pastores e deu à igreja. São homens escolhidos por Deus para cuidar dos servos do Senhor para o aperfeiçoamento. Então esta ideia dos desigrejados, gente que não tem compromisso com a igreja, gente que não tem compromisso com o reino, com o corpo de Cristo, não consegue entender a dimensão do que eu estou falando. É à medida que eu e você estamos juntos, congregando, reunidos, um ajudando o outro, amando, cooperando, orando, intercedendo, lendo a Bíblia, se fortalecendo, que somos um corpo bem ajustado na pessoa de Cristo, que é o cabeça deste corpo, para comandar toda a liderança da igreja do Senhor Jesus na terra. Eu não estou pregando necessariamente denominação, não estou pregando necessariamente instituição, eu estou pregando o organismo vivo, o corpo vivo, que subsiste a instituição, que subsiste a denominação, a igreja que não falha, a igreja que não falha, a igreja que será arrebatada para um dia estar com o Senhor Jesus Cristo na eternidade. Quem está entendendo a dimensão desta palavra e pertence a esta igreja, glorifica, adora e exalta o nome deste Deus poderoso. Aleluia. Oh glória, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. A glória de Deus habita na sua igreja. Deus escolheu a igreja como porta-voz do evangelho na terra, pregadora deste evangelho. E aí Deus coloca uma condição para Salomão, dizendo: olha, Salomão, haverá momentos em que eu vou ferir vocês. Haverá momentos em que eu vou permitir as enfermidades. Eu vou permitir o devorador tirar as plantações. Haverá momento que eu vou permitir que a peste venha assolar a humanidade. E por que eu vou permitir? Os versículos de número 17 a seguir vai nos dizer que Deus permite porque os pecados da humanidade atraem a maldição sobre si. E quando a maldição da parte de Deus é permitida atingir as pessoas, elas começam a viver o caos
as consequências dos seus pecados, as enfermidades, a falta de prosperidade, o caos toma conta da sociedade. Deus diz: quando estas coisas acontecerem, lembre de uma coisa: esta casa será chamada casa de oração, esta casa será chamada casa de sacrifício, para que vocês possam invocar o nome do Senhor Jesus. E há uma coisa que vocês precisam entender sobre a bênção e sobre a maldição da parte de Deus. O que é, por exemplo, a bênção de Deus? Eu diria que a bênção de Deus é semelhante a uma vacina que nos traz imunidade, nos protege acerca dos vírus, nos protege acerca das enfermidades, dos problemas, das setas do diabo. Nós estamos protegidos quando temos a bênção de Deus. E o que é a maldição, pastor? É a ausência dessa imunidade. É a ausência da bênção, já é uma maldição. A ausência de Deus na nossa vida é uma maldição. Porque há pessoas que pensam que Deus é tão mau que Ele sai colocando a enfermidade, destruindo, matando as pessoas. Não. O que é a maldição? É a ausência dEle, a ausência da proteção dEle. A ausência do Deus que guarda, a ausência do Deus que protege, já é uma maldição. Eu explico, por exemplo. Não sei se alguém aqui foi criado na roça igual eu, de tomar banho em rios com correntezas, e às vezes você ter que nadar contra a correnteza. Uma coisa é você nadar a favor da correnteza. A correnteza está descendo um sentido, você pula no rio e usa a própria força da natureza da água para te levar. Outra coisa é quando você quer nadar contra. Parece que você não sai do lugar, e é de fato, porque a força da água vai contra você. Então, quando alguém está contra Deus, Deus está no seu curso normal, descendo na sua natureza e na sua essência. Mas há homens que escolhem ir contra Deus, e quando o homem vai contra Deus, a própria força de Deus lhe traz prejuízos, lhe traz maldição. Mas quando o homem escolhe estar a favor de Deus, na direção do que Deus quer, ele colhe a bênção do Todo-Poderoso. Aleluia! Aí Deus diz assim no texto: no dia que vocês escolherem vir contra mim, então lembre de uma coisa: eu vou ferir vocês. Vocês serão feridos, vocês serão atingidos por enfermidades. Mas lembre que esta casa, eu escolhi este lugar, eu santifiquei este templo, para que neste lugar o meu nome esteja presente. E aí o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu não tenho dúvida, irmãos, de que o mundo está vivendo o que está vivendo, porque a sociedade tem esquecido de Deus. Eu não estou dizendo que Deus botou o vírus para matar as pessoas, mas eles estão sem imunidade da parte de Deus. Está faltando gente que clame, que busque a presença de Deus nesta terra. O homem está idolatrando o próprio homem, endeusando o próprio homem, permitindo os pecados mais terríveis e vergonhosos da história da humanidade. Os homens têm aplaudido aquilo que é indecente, desonesto. A imoralidade, a corrupção, a falta de respeito à família, aos mais velhos, às instituições. O pecado tem tomado conta desta sociedade atual, desses dias em que nós estamos vivendo. E eu não tenho dúvida que Deus tem permitido estas coisas acontecer, para que muita gente se desperte e entenda: existe um Deus que está no controle, existe um Deus nos céus, existe um Deus que precisa ser invocado, adorado e exaltado na beleza da sua santidade. Quem é a igreja que está entendendo esta palavra essa noite, adora ao nome de Jesus Cristo. Eu sinto a presença do Espírito Santo, eu sinto a autoridade de Deus para pregar este lugar. Se você está recebendo esta palavra, é tempo de clamar e de buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Eu sinto a graça de Deus aqui, aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus, aleluias! Oh, aleluia! Estamos vendo as demagogias, os ataques às instituições. Não estão só invertendo os valores, estão atacando as instituições.
atacando a família, criando as demais liberalidades e libertinagens propagadas nos dias atuais. As pessoas não têm mais vergonha de praticar determinados tipos de pecado à luz do dia ou diante das câmeras para ser exibido em redes sociais. Os promotores da indecência, os promotores da libertinagem estão tomando conta desta sociedade. O que não dizer destas novelas dos dias atuais, dos filmes, que estão dispostos a propagar a todo custo alguns tipos de comportamento para que sejam colocados como certo nos dias atuais. Desde os tempos do profeta Isaías, a palavra de Deus vem nos alertando que ai daqueles que chamam o amargo de doce e o doce de amargo. Ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem. O próprio Deus chegou a dizer para Isaías, dizendo: diga ao meu povo que muitos não estão conseguindo fazer distinção entre a mão direita e a mão esquerda. Há aqueles que estão parecendo ou pior do que os animais. O que Deus diz? Deus diz: porque os animais conhecem o seu dono e a sua manjedoura, mas Israel todavia não tem se lembrado do meu Deus ou dos deuses de Israel. E aqui vai um recado agora para dentro da igreja. Nós estamos vivendo dias de homens amantes de si mesmo, aonde a igreja do Senhor Jesus está precisando de um despertamento espiritual. Lideranças gananciosas, lideranças cada vez mais envolvidas com seus próprios interesses pessoais. Gente que está precisando olhar não para a igreja como um meio de ganhar dinheiro, como comércio, mas olhar para a igreja do Senhor Jesus como canal de salvação, para a libertação de vidas na face da terra. Irmãos, estamos vivendo dias trabalhosos, que aqueles que querem pregar a verdade, aqueles que querem pregar a verdadeira sã doutrina, têm sofrido as mais duras perseguições e consequências de retaliações na face da terra. Mas Deus precisa de homens e de mulheres comprometidos. Aí Deus olha para Salomão e diz: se o meu povo, aqueles que se chamam pelo meu nome, se o meu povo vier a este lugar e se humilhar diante da minha face, haverá conversão, haverá avivamento, haverá palavra, haverá poder. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus tomando conta deste lugar esta noite. Aleluia! Oh, aleluia! Esta palavra é para mim, esta palavra é para você, igreja do Senhor. Deus está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluia! Igreja do Senhor, Deus está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Não é ser humilhado, é se humilhar, é se dispor a esta situação, é rasgar as próprias vestes, é abrir mão do próprio eu, do próprio orgulho, abrir mão da própria exaltação e se inclinar diante de Deus, dizer: Deus, precisamos de Ti. A igreja não é minha, a igreja não é do homem, a igreja não é uma organização humana para ser regida com métodos humanos. A igreja é um organismo vivo para ser regida pela palavra de Deus na face da terra. Aleluia! Se humilhar é colocar-se diante de Deus. Reconhecemos que é o Senhor que está no controle, mas é para entregar o controle na mão de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Lá em casa, às vezes eu sento no sofá, e aí os meninos falam: pai, quer o controle? Eles estão assistindo qualquer coisa, estão fazendo qualquer coisa. Não, que eu vou sentar. Aí diz: pai, o senhor quer o controle para escolher alguma coisa para o senhor ver? Aí eu digo: não, fica aí do jeito que está. Outra hora eu digo: deixa eu ver se eu quero ver alguma coisa interessante, um jornal aqui, assistir alguma coisa. É dar o controle na mão de Deus. Se humilhar é reconhecer que Ele é que está no controle de todas as coisas.
essas doenças, as enfermidades, estes problemas que têm assolado o Brasil há muito tempo já tem sido um aviso de Deus para a igreja brasileira. A igreja precisa assumir o seu lugar, assumir a sua posição, assumir a sua importância, o seu papel, e entender que a gente precisa ter a glória de Deus no meio da igreja. Quem é que está entendendo a palavra? Diga glória a Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Ah, irmãos, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui esta noite. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo se humilhar, descer na presença de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor de todas as coisas, pedir, reconhecendo a soberania e a grandeza. Eu me lembro aqui do filho pródigo, quando disse: eu vou para a casa do meu pai, eu vou voltar porque lá tem abundância de pão, e eu vou chegar lá e vou dizer para ele que eu não quero mais ser chamado de filho, não estou exigindo isso, o que eu quero é estar na casa do pai. Não vou exigir nada, vou chegar lá, vou me colocar diante dele e vou dizer: pai, eu pequei perante os céus e também perante ti, e eu quero agora ser chamado agora de servo, de escravo. Não vou exigir nada. Isso é se humilhar, recolocar diante de Deus e dizer: Deus, nós merecemos castigo, nós merecemos punição, nós merecemos a consequência do nosso pecado, mas eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua bondade, eu preciso, Senhor, da tua compaixão. Quem é que pode clamar comigo esta noite? Oh, aleluia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, são atitudes que movem o coração de Deus. Primeira, humilhação. Segundo, oração. A Bíblia diz: orai em todo tempo, orai sem cessar. Mas a igreja tem feito o inverso. Temos cessado as nossas orações. Já não oramos mais como devíamos. Já não clamamos mais como devíamos. Estamos preguiçosos nos nossos joelhos. Aprendemos a lidar com o nosso braço, com a nossa força, com a nossa capacidade. Os nossos pregadores aprenderam a oratória. Os nossos pregadores aprenderam a retórica, dominam bem a homilética, dominam bem os seus sermões, e já não estão mais descendo na presença de Deus para buscar a palavra revelada. Está faltando oração em nossos dias. E o Senhor está dizendo: se o meu povo se humilhar e orar. Oração é indispensável. Oração, meu irmão, é a comunhão do cristão, é o segredo de todo crente falar com Deus. Não deveria a igreja agora correr para a oração se já estivesse orando. Não deveria agora um vírus, um problema, uma enfermidade ser motivo para a igreja orar se já estivesse orando. Mas a igreja está precisando correr para a oração porque está faltando oração. Alguém diz: pastor, eu oro, mas eu estou falando no contexto geral. Não estamos orando. Já não estamos dando mais valores às manhãs de oração, aos matutinos. Não estamos dando valor mais aos cultos de oração, aos trabalhos de oração, ao período de oração inicial de um culto. Às vezes a nossa correria, as nossas rotinas, e vocês sabem que é verdade. Chegamos em casa tão na correria, levantamos já com o horário do despertador no celular, despertando: ixi, estou atrasado para pegar o ônibus. Levantamos, botamos a roupa, vestimos a farda, o uniforme, corremos para o ponto e vamos para o trabalho. Chegamos do trabalho correndo, aqui é 1 hora de almoço, 1h30, e almoço e volta correndo para o trabalho novamente. Chegamos de tarde e passamos o dia sem orar. Passamos o dia sem falar com Deus. E de repente tem uma oração no culto, a oração coletiva,
e a gente também não quer participar, não se esforça para participar. Precisamos orar, queridos. A Bíblia diz que quando Daniel soube que tinha um decreto de morte para destruir, aleluia, aqueles que fizessem algum pedido a Deus durante 30 dias, a Bíblia diz que Daniel entrou no quarto como de costume. Ele já orava, ele já buscava o Senhor. E aí alguém diz assim: pastor Renato, mas a gente deve orar quando tem um decreto de morte também, se não estamos orando? Deve sim, porque no capítulo 2 de Daniel, o texto diz que quando ele soube que tinha um edito também para matar todos os adivinhos, profetas e qualquer pessoa que tinha no seu tempo, ele pediu tempo para orar, ele pediu tempo para falar com Deus. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de botar o joelho no pó e dizer: Jeová, olha para a nossa nação, olha para o nosso povo, olha para a tua igreja, olha, Senhor. Oh, quem pode levantar as mãos para os céus assim comigo? Levante a mão e começa a fazer um clamor agora pela igreja, pelo Brasil. Começa a orar agora comigo. Diga: Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia do pastor, da liderança, das convenções, tem misericórdia do nosso Brasil, das nossas autoridades constituídas. Oh, quem é que pode agora orar comigo? Fecha os seus olhos agora e começa a orar agora. Orar. Mas começa a clamar mesmo. Eu paro de pregar agora e eu espero você clamar. Começa a orar agora. Meu Deus, tenha misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia do nosso país. Oh, Espírito de Deus, traz avivamento sobre esta igreja, traz avivamento sobre este povo. Quem pode orar comigo? Quem pode orar? Quem pode orar? Uramacandaraias, Uramacandaramaceias. Começa agora, começa. Começa a clamar ao nome de Jesus onde você está mesmo aí, vai. Levante as mãos para os céus. Diga: visita a minha casa, visita o meu lar, visita a minha saúde, visita a minha imunidade, visita essa cidade, visita essa Bahia, visita esse país, visita o governador, o presidente da república. Oh, meu Deus, visita esta nação. Oh, eu estou sentindo avivamento chegando a este lugar. Eu estou sentindo a igreja orar. Eu estou sentindo a igreja do Dina Borges clamando e sentindo a presença. Meu Deus. Oh, toma conta deste lugar. Cadê o clamor da igreja? É o momento de você orar agora, levantar as mãos e dizer: tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia dos meus filhos, protege a tua igreja, o teu povo, protege essa nação, meu Deus. Vai curando os enfermos, vai repreendendo. É noite de clamor, de adoração. Ah, eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Pode orar, ora. Aleluia. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Eu não estou dizendo que você vai orar agora e você está imune, você não vai vigiar. Vigia sim, vigia. Os cuidados que as autoridades estão pedindo para ter é necessário, mas é necessário oração. Há questões espirituais envolvidas. O mundo não enxerga o espiritual. O mundo não consegue discernir e ver o que a igreja vê. Mas a igreja vê. A igreja sabe o que está militando. E a gente vai orar. E a Bíblia diz que 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu creio na proteção
glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Se o meu povo orar, se o meu povo buscar a minha face, diga comigo, buscar é diferente de orar. Por quê, pastor? Porque é mais intenso. Às vezes eu vou sair de casa e aí eu não acho alguma coisa que eu preciso levar comigo, eu digo, depois eu procuro. Mas na hora que eu vou sair com o carro, por exemplo, eu digo, quem viu a chave do carro? Aí disse assim, rapaz, não vi não. Aí eu digo, agora como é que eu vou? Não tem como ir. Tem situações que eu digo, agora a gente vai ter que procurar a chave do carro. Vamos buscar essa chave, vamos até achar. Porque se não achar a chave, ninguém vai. Eu preciso ir. E como é que faz? E aí vai no canto e alguém vira. A mulher sempre acha mais as coisas do que a gente homem, né? Então a gente passa por cima e a mulher, olha aqui. Olha aqui onde é que está a chave. Lembra daquela mulher que perdeu a dracma? O texto diz que ela buscou diligentemente. Aí o texto diz que ela fez o quê? Acendeu a candeia, pegou a vassoura, varreu a casa de canto a canto. Eu vou achar onde é que está essa dracma. Buscar é procurar intensamente, é não se cansar até encontrar. Às vezes você vai orar e vai se levantar e vai embora, mas quando se fala de busca, você diz, eu não vou sair daqui sem sentir a tua presença. Eu não vou sair sem a tua resposta, não vou sair sem a tua glória, não vou sair sem o renovo, não vou sair sem a tua misericórdia. Quem está entendendo a palavra do Senhor Jesus? Deus falou assim, eu não ando mais com Israel. Eu não ando mais com vocês. Êxodo capítulo 32 e 33 está a história. Não ando mais. Aí Moisés bota o joelho no chão e diz, Pai, Senhor, tem misericórdia. Aí o que é que Deus faz? Deus diz, eu vou mandar o anjo. O anjo vai acompanhar vocês. Mas Moisés continua de joelho. Não levantou não. Porque Moisés botou o joelho no chão, não foi só para orar, foi para buscar a face de Deus. Ele queria Deus. Ele não só queria a resposta, ele queria Deus. Ele não queria o anjo, ele queria Deus. E é tão verdade o que eu estou dizendo, que no capítulo de número 33, versículo de número 15, Moisés diz para Deus, o Senhor me chama pelo meu nome. O Senhor disse que eu achei graça diante dos teus olhos. O Senhor chama esse povo pelo nome de meu povo. E até agora, peraí, Deus já tinha dito que ia mandar o anjo. Ele disse, até agora o Senhor ainda não me falou quem é que vai. Deus tinha dito para ele, capítulo 32, que ia mandar o anjo. Mas Moisés parece que não ouviu, mas ele ouviu, mas porque ele não estava satisfeito com aquela resposta, ele estava buscando a presença de Deus. E ele diz assim, até agora o Senhor não me falou quem é que vai com a gente. Até agora o Senhor não me disse quem é que vai. Aí Jeová disse assim para ele, pois bem, Moisés, eu irei com vocês. Se você ler na sua Bíblia, você vai encontrar a seguinte expressão, pois é, se o Senhor não vai, não me faça sair daqui. Não me faça sair deste lugar, porque se o Senhor não for, Moisés está dizendo em outras palavras, o deserto é melhor do que a sua presença. Não, é melhor ficar aqui, é melhor morrer aqui, é melhor padecer aqui do que sair um passo sem a tua presença, sem a tua presença, sem a tua presença. Ah, meu irmão, quem é que pode essa noite dizer, eu não quero viver sem a tua presença? Meu Deus, eu não quero viver sem a tua presença.
Jesus, não nos deixe andar sem a Tua presença, viver sem a Tua presença, se mover sem a Tua presença. Quem é que está ouvindo esta palavra? Oh, se o meu povo buscar a minha face. Eu quero a Tua presença. Oh, Espírito de Deus, queremos a Tua presença. Oh, divino companheiro. Queremos a Tua presença neste lugar. Quando o Senhor está na igreja, o Senhor batiza. Quando o Senhor está na igreja, a unção. Oh, meu Deus, com a Tua presença, a manifestação da Tua glória neste lugar, meu Deus. Cadê aqueles que têm sede de Deus aqui esta noite? Aquele que nunca mais falou em língua, nunca mais profetizou, nunca mais foi usado na dimensão do Espírito. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós cremos na unção, no poder, na glória, na graça de Deus. Quem é que pode chorar na presença de Deus? Quem é que pode buscar a sua face? Oh, o Espírito de Deus vem sobre nós esta noite. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aqueles que estão sentindo comigo, aleluia. Oh, aleluia. Se o meu povo se converter, se arrepender, mudar de atitude. Sabe qual é o nosso grande problema? O nosso grande problema é que a gente está conseguindo se comover, a gente está conseguindo sentir a dimensão do que é Deus, mas não está conseguindo mudar de vida. A gente entra no culto, sente Deus falar aos nossos corações, participa de um culto de domingo, e depois a gente sai da porta para fora da igreja e começa a viver a mesma vida. Às vezes a gente chora, a gente sente a comoção de Deus no ambiente, mas depois que a gente coloca o pé para fora do culto, sai do ambiente de culto, a gente para de temer, a gente começa a guardar ódio, mágoa, birra, vingança, vai tomando conta do nosso coração, os desejos pecaminosos desta vida terrena, os desejos pelo dinheiro, pela riqueza, os prazeres dessa vida, acabam nos voltando para o velho caminho. E converter, meu irmão, é mudar de rota. Conversão é estar indo na mão errada e dizer: eu estou errado e eu preciso voltar, mudar de direção e ir na direção que Deus estabeleceu. A Bíblia diz assim em Isaías capítulo 1: cessai de fazer o mal, para de fazer o mal e aprende a fazer o bem. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Muda de atitude, muda de vida, muda de comportamento, porque eu estou disposto a encher a sua vida com a minha graça, com o meu poder.
Você fica certinho um mês, daqui a pouco volta a mesma vida. Promete no final do ano: esse ano 2020 vai ser diferente, esse ano vai ser uma bênção, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou congregar, esse ano eu vou entregar o dízimo, esse ano eu vou... Aí daqui a pouco volta tudo de novo. Deus está dizendo: se converta, muda de vida, porque eu quero te usar na minha obra. Eu te escolhi para ser uma bênção para esta cidade. Só quem acredita nesta palavra fica de pé, porque eu vou orar por você. O tempo acabou, foi embora. Aleluia. Aí no seu lugarzinho onde você está, não precisa olhar para a direita nem para a esquerda, não precisa olhar para ninguém. É com você que Deus está falando. Diga para Deus: me ajuda a mudar de vida, Senhor. Me ajuda a mudar de vida, ser melhor, ser mais crente, ser mais sincero, ser mais fiel, ser mais comprometido, ser mais cheio da tua glória, ser mais cheio da tua presença. Aí o Senhor está prometendo: se o meu povo se humilhar, orar, buscar e se converter, eu vou ouvir dos céus e vou derramar sobre eles a sua graça. Vou derramar sobre eles a unção, vou derramar sobre eles o meu poder, vou trazer cura, vou ouvir. Quem é que está ouvindo esta palavra? Dá lugar ao que Deus está falando com você. Oh, começa agora a ser tocado pelo Espírito, tocado pela graça, tocado pela unção de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, vai mudando, vai trocando, vai transformando, vai trazendo graça sobre a vida do teu povo. Que esta igreja seja agora, Senhor, impactada. Que haja em nós a unção, o poder do seu Espírito. Que haja em nós a transformação. Que haja em nós a tua glória, a tua graça. Que o teu poder, meu Deus, venha ser derramado sobre as nossas vidas. Que esta noite a unção tome conta de nós, e que possamos sair daqui com esta palavra, dispostos a se humilhar, a orar, a buscar a tua face e mudar de vida. A igreja que crer diz: vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir o Senhor. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.